Você assume o seu erro ou sempre coloca a culpa em alguém? Porque desde o princípio foi assim. A pessoa erra e coloca a culpa em alguém, somente para tirar o seu da reta. Exemplo, Adão colocou a culpa na Eva, a Eva colocou a culpa na serpente, e assim segue uma grande parte da humanidade. São poucos, raros, aqueles que têm coragem de assumir os seus erros. Porém, aquele que assume, que confessa, que se arrepende, ele muda toda a história da sua vida. Veja esse exemplo. O rei Saul foi o primeiro rei de Israel. E quando o profeta Samuel revelou seu erro, ele usou seu dom de vítima para tentar se justificar. Infelizmente, as pessoas têm esse dom, o dom para vítima. E o profeta Samuel declarou o fim do reinado do rei Saul sobre Israel. É tanto que o próximo a assumir o trono do rei foi Davi. Detalhes: Davi não tinha sangue real. O certo seria um príncipe assumir o trono. Precisava ter sangue do rei. Mas como o rei Saul perdeu o seu trono, Deus abriu caminhos para Davi se tornar rei de Israel. E Davi assumiu o trono, se tornou rei e foi bem conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Ele foi o melhor rei de Israel. Mas o rei Davi, na sua caminhada, cometeu alguns erros. E o mais conhecido é o seu adultério com Betseba. E com isso ele não quebrou somente o 7º mandamento, mas Davi, ele quebrou os 10 mandamentos. Ele merecia ser fulminado pelo Deus Todo-Poderoso. Mas quando o profeta Natan revelou seu pecado, o rei Davi não justificou, ele não colocou a culpa na mulher. Ele disse: ninguém é culpado pelos meus pecados, foi eu que errei. E prostrado diante de Deus, ele assumiu seu erro e com o coração quebrantado declarou, Salmo 51:11, não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Lógico que o seu erro teve consequências, mas devido ao seu sincero arrependimento e confissão, o seu trono foi mantido, foi restaurado, e o seu filho Salomão que deu continuidade no reinado, como deve ser. O rei Davi foi honrado ao ponto de Jesus ser conhecido como Jesus, filho de Davi. Aí está um bom exemplo de quem não assume o seu erro, como o rei Saul, e a diferença de quem assume os seus erros, como o rei Davi. E as consequências para os dois casos são inevitáveis, porém, onde há confissão e arrependimento, há restauração. Quantos males seriam evitados se as pessoas assumissem os seus erros? Com certeza, o número de divórcios cairia pela metade se houvesse confissão e arrependimento. Mas eu entendo que muitas pessoas não assumem os seus erros porque eles têm que manter a sua imagem perante a família, perante a religião, perante a sociedade. Ou talvez não assumem o seu erro porque isso traz grandes vantagens, como algumas vantagens financeiras ou algum outro tipo de vantagem. Até chegar um dia em que você percebe que tudo não vale nada. Mas aí já é tarde. Bem-aventurado é aquele que entende que o segredo da vida é conquistar aquilo que o dinheiro não compra, igual o rei Davi. Comenta aí, se você assume o seu erro, escreve eu assumo. Agora, se você não assume os seus erros, escreve eu não assumo. Vamos ver se você vai ter coragem de comentar. A paz seja convosco.